Para a nossa audiência entender, né? A gente está aqui quebrando um pouco as apurações para não ficar muito confuso, porque a história, ela é um pouquinho difícil de entender mesmo por trás desse cabo de guerra, né? De Polícia Federal, de Supremo Tribunal Federal. Vou trazer agora a versão da PF. A PF não teve o diretor-geral, André Rodrigues, dentro dessa reunião que aconteceu no TSE com o AGU, com o ministro da Justiça, porque quem representou ali, no caso, a PF foi o ministro da Justiça, já que a PF está subordinada ao Ministério da Justiça, e o ministro André Mendonça. Foi uma reunião de ministros, me disseram. Por isso, também uma segunda reunião está sendo pensada diretamente entre o Mendonça e o André Rodrigues. E apesar de toda essa articulação conduzida pela AGU, a cúpula da Polícia Federal avalia que as conversas só terão efeitos práticos caso resultem também na revisão de decisões tomadas pelo ministro André Mendonça. Hoje cedo eu provoquei o diretor-geral da PF, o André Rodrigues, sobre esse assunto. O que ele me disse foi, conversou, na verdade, brevemente, ontem com o Messias, com o ministro da Justiça, o Wellington Silva e Lima, sobre essa conversa que eles tiveram com o ministro André Mendonça. Mas o que André diz é, olha, toda conversa e diálogo são bem-vindos. A ponderação, no entanto, que o DG faz é que o impasse, ele permanece. Por quê? Segundo ele, há uma questão prática. Há necessidade, segundo a cúpula da PF, de alteração de determinações do ministro André Mendonça. Então, na avaliação do diretor-geral da APF, as reuniões, essa outra que vem a acontecer por si só, não vão resolver o conflito. Segundo ele, temos uma questão prática, uma decisão do relator que precisa ser modificada. Reuniões vão ter esse condão? Se tiverem, para mim, está resolvido, fecha aspas. A expectativa da Advocacia Geral da União é que uma conversa direta do Mendonça com o diretor-geral da Polícia Federal pode permitir o início de um entendimento para encerrar esse impasse. A Isabel Mega está conosco também para analisar um pouquinho mais o assunto. Mega, eu vou precisar de você também, para a gente poder trazer, diante desse tom, se você enxerga algum caminho de pacificação. No gabinete do André Mendonça, e a gente depois se debruça sobre isso, o que eles dizem é, bom, o ministro está aberto ao diálogo, o ministro é aberto ao diálogo, não dá para cravar que ele não vai ceder em um ponto ou outro das determinações, porque foram várias, mas o ponto mais sensível é esse sobre as indicações das equipes da Polícia Federal e a autorização que o ministro pede que seja feita ao seu gabinete. Mas o que eles dizem é, a gente tem argumento para manter o que a gente está, as determinações que a gente tomou. Vamos olhar um pouquinho mais de fora, de maneira macro, Isabel, para entender como isso pode colocar uma sombra nessas investigações do INSS, esse impasse. E ainda mais considerando os desdobramentos de uma semana para cá, em que, para além da investigação em si do INSS, outros inquéritos foram sendo abertos mirando o filho do presidente Lula. Tá tudo na mão de André Mendonça. Como é que vai ser o desdobramento disso quando eventualmente chegar na necessidade de você ter próximos passos do ministro André Mendonça sobre a investigação? Então, a gente tem mais coisas espinhosas pelo caminho, para além de questões macro sobre a relação difícil e de opiniões divergentes a respeito do que é prerrogativa de cada lado em relação a isso. Eu puxo o caso Lulinha porque é um caso com forte potencial eleitoral, que vai ser bastante utilizado pela campanha dos adversários do presidente Lula e que tem indicativos de gravidade, afinal de contas, houve indicativo suficiente para que o inquérito fosse aberto, mais de um, para esclarecer as relações dele. Então, por trás, a gente tem no horizonte investigações que têm muita gravidade e peso no contexto em que a gente está vivendo. Então, sim, tem que ter algum tipo de negociação para a gente entender como é que vai se dar a delimitação nessa relação, porque, querendo ou não dá para você separar os elementos. Tudo influencia tudo. E aí, Tainá, esperar que minimamente você tenha algum tipo de diálogo para tentar distensionar
as relações, porque senão a coisa vai só se agravando e isso pode respingar daqui para frente em novos direcionamentos que podem ser dados em relação a isso. Queria só lembrar, puxar um gancho da Clarissa. Ela estava falando dessa relação Messias e André Mendonça, ela é importantíssima porque no dia seguinte à indicação de Jorge Messias, lá em novembro, ele esteve em São Paulo, em um culto da Assembleia de Deus, junto com o ministro André Mendonça, e o André Mendonça foi um dos principais articuladores no Supremo Tribunal Federal. A gente quase esqueceu isso, ajudar Isabel, Messias. porque parece que foi há tanto tempo, os assuntos eles acontecem aqui com a rapidez tão grande, mas sim, Messias e André Mendonça ali têm uma amizade, né? E o André Mendonça acabou dentro do Supremo sendo o grande fiador, ironicamente, da indicação do Jorge Messias ao Supremo Tribunal Federal. Exatamente. E ali já se viu um indicativo também de que ala ele poderia pertencer caso ele fosse aprovado pelo Senado e fosse para o Supremo Tribunal Federal. Uma ala mais do lado de André Mendonça, enfrentando a outra ala que hoje tem como um expoente, né, máximo o ministro Alexandre de Moraes, ministro Gilmar Mendes, enfim. Então isso também, querendo ou não, contou a favor e contou contra ao mesmo tempo. Ficou lá, né, meio cá. Fã e hater. Vamos ver como é que vai ser a atuação do ministro numa segunda tentativa, né, que o presidente Lula disse que vai ainda tentar depois das eleições.